Olá, minha gente querida, o programa Eu e Você está aí novamente com a participação especial do jornalista Pedro do Couto, que semanalmente comenta os assuntos da semana, e hoje nós vamos falar especialmente sobre eleições, como não poderia deixar de ser, é o assunto do momento, reeleição também, e traremos uma audiência pública realizada por mim na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, que apontará um assunto que eu considero da maior importância, que é o saneamento básico, o esgotamento sanitário nas comunidades menos favorecidas, um tema realmente de grande interesse, principalmente no momento de eleição em que nós vamos escolher aí o nosso governador, o nosso presidente da República. Então é hora de pensar bem nesta questãozinha que é séria e grave. Mas Pedro, antes de entrar nos assuntos de hoje, eu não poderia deixar de mandar uma mensagem muito especial para a comunidade judaica do Rio de Janeiro, que está entrando o ano de 5.775, um Shana Tová a todos, um feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia nos lares de vocês todos, e que Israel também tenha um ano mais tranquilo, sem guerras, sem sustos, e que o seu povo possa finalmente encontrar o caminho da paz, que é tão importante para todo ser humano. Mas Pedro, nós hoje vamos falar sobre eleições que é o assunto do momento, nem pode ser diferente. Nós temos visto aí, tanto a nível estadual quanto a nível federal, uma movimentação muito grande, as pesquisas a todo momento sofrendo alterações. Nós no Rio de Janeiro hoje temos o pezão aí já na frente do Antony Garotinho, e nós esperamos que realmente tenhamos no nosso Rio de Janeiro um dirigente que possa enfrentar os graves problemas que ainda vive o nosso estado e também a nossa cidade do Rio de Janeiro, principalmente na questão da segurança, que embora tenha havido avanços no governo anterior, não resta dúvida que a nossa cidade, o nosso estado ainda passa por momentos aflitivos nesta questão. Também a nível federal eu digo a mesma coisa. Agora, o que surpreende é que a gente vê tanta discussão, a gente vê tanta agressão entre os candidatos, mas propostas que deveria ser o mais importante, infelizmente, elas não acontecem. Nenhum dos três candidatos até agora que disputam a eleição, não é? Tanto a presidente Dilma Rousseff como a Marina Silva e o Aécio Neves, até o presente momento, não apresentaram as suas propostas de governo. A Dilma, a presidente Dilma, nada. A Marina apresentou, mas depois corrigiu. E o Aécio diz que vai apresentar as propostas dele escritas a tinta e não a lápis, para não poder apagá-las depois. Bem, o fato é que as agressões estão aí todos os dias entre os candidatos, mas propostas que é o que realmente interessa à população, nós continuamos desconhecendo. Eu vou passar a palavra para você, Pedro, e gostaria de ouvir a sua opinião a respeito de uma situação que realmente eu acho que deveria até constranger os candidatos, porque nós queremos propostas, não agressões, não é isso? Exatamente isso, porque as propostas, programas dos candidatos são questões fundamentais para o interesse da população, do eleitorado. Inclusive porque, sobretudo, as propostas dos programas contêm questões positivas, ideias para serem executadas, construtivas. As agressões não têm nada a ver com a construção de uma outra realidade do país, que é preciso ser modernizado. Além do mais, é a proposta que distingue o candidato do outro e que leva a credibilidade maior ou menor de uma candidatura em relação às demais. São 3 os candidatos principais, como você assinalou, e realmente há 11 candidatos, ou 8 não tem a menor possibilidade. 3 candidatos que deviam ter caprichado, até se empenhado em propostas concretas de interesse da população. Os temas não faltam, são muitos à disposição deles. Não fizeram porque não desejaram. É isso mesmo, Pedro, e principalmente no momento
até de crise como vive o nosso país hoje. Nós estamos diante de inflação difícil, que a gente percebe que está difícil de ser debelada. Nós vemos um crescimento, ou nem vou falar em crescimento, nós deixamos de crescer. Então acho que esta crise econômica, os candidatos, os 3 candidatos principalmente, deveriam apresentar para o público as suas propostas de solução, não ficar apenas na agressão, apontando as deficiências, um criticando o outro. Bom, mas nós na semana passada já falamos aqui sobre política, especialmente sobre uma questão que eu considero muito importante, que é a questão da reeleição, que a meu ver deveria acabar. A candidata Marina Silva tem se posicionado também contrária à reeleição, afirmando que se eleita não será candidata absolutamente novamente. Tampouco ela ficará no cargo por 5 anos, mas apenas 4, embora nós saibamos que existe uma discussão em torno do mandato de presidente da República para 5 anos. A reeleição, minha gente, ela gera distorções enormes, não existindo nenhuma dúvida de que o candidato com mandato usa a máquina governamental, provocando uma total desigualdade na competição. Isto a nível federal e a nível estadual também, claro. A presidente Dilma usa toda a sua estrutura, a começar pelo avião, helicópteros que servem ao governo, para, como ela diz, vistoriar as obras que estão sendo realizadas. Além disso, leva consigo toda a entouragem, como ministros, secretários e funcionários de todos os escalões. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo agora. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Dias Toffoli, criticou a presidente Dilma Rousseff por estar usando o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, para dar entrevistas de campanha, afirmando que se trata de vantagem indevida. Esta questão já vinha sendo objeto da crítica de alguns jornalistas que citaram o fato da presidente de dar quase todas as suas entrevistas de campanha no Planalto. Claro que isto é totalmente condenável. A presidente deveria montar seu escritório político, e claro que ela montou, isso a gente não tem nenhuma dúvida, como os demais candidatos, para fazer política, se reunir e dar entrevistas e não vir com a demagogia, dizendo que se não der entrevistas no Planalto, onde mora, ela será uma sem-teto e irá para a rua dar essas entrevistas. E é isso mesmo, que vá para a rua como qualquer outro candidato. O que ela não pode é fazer uso de uma promiscuidade política abusiva que, claro, gera um enorme desequilíbrio na disputa político-eleitoral. Por conta dessa confusão, o coordenador jurídico da campanha eleitoral do presidenciável Aécio Neves, o deputado federal Carlos Sampaio, disse que acionará o Tribunal Superior Eleitoral para que a presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff seja proibida de conceder entrevistas de campanha no Palácio da Alvorada. Incrível, mas somente agora, no final da campanha? Como não viram isso antes? Toda a imprensa, até com ironia, já havia falado no fato. Pelo menos, Pedro, que os abusos possam ser impedidos no segundo turno, você não acha? É exatamente isso. O problema maior está no Instituto da Reeleição. É profundamente desigual a situação de um candidato que ocupa o poder e se candidata a disputar a reeleição em relação aos outros que não estão ocupando função executiva. Pelo seguinte, alguém que, secretário, por exemplo, de Estado, para ser candidato a deputado, tem que se afastar do cargo 6 meses antes. O governador, para buscar a reeleição, ou o presidente da República, ou o prefeito, se a eleição fosse municipal, não precisam se afastar, permanecem no cargo.
Esse exemplo é suficiente para mostrar como é contraditória a lei que estabeleceu a reeleição no país. Mas posso, por exemplo, até mais amplo. Um radialista que apresenta um programa tem que se afastar 3 meses antes da função que exerce. Numa rádio, numa emissora de televisão. O governador, o presidente da República não precisa se afastar dia algum. Pode utilizar todos os poderes que reúne em torno de si para fazer a campanha. Isso cria uma desigualdade enorme entre os que postulam cargo executivo. A reeleição deve acabar. É realmente uma iniciativa positiva a da candidata Marina Silva de, ao assumir o governo, se for eleita, é claro, e propor imediatamente ao Congresso o fim da reeleição no país. Isso é uma medida salutar, porque a reeleição só cria distorções. E todas essas distorções que ocorrem, que estão ocorrendo na campanha, em todos os níveis, aliás, decorrem do Instituto da Reeleição. A reeleição é que é essencialmente prejudicial à própria democracia. O eleitorado rejeita a reeleição, mas vai votar, porque a obrigação de voto é fundamental, é essencial. Nós temos que usar esse direito, que é o único direito que o povo tem de escolher aqueles que o representam de forma ética, digna e eficiente. As urnas, portanto, do dia 5 de outubro, do primeiro turno, será no próximo domingo, sem ser esse domingo o outro. Tudo indica que haverá 2 turnos para presidente da República e para governador do Rio de Janeiro. Portanto, nós, eleitores do Estado do Rio de Janeiro, vamos usar o direito de voto 2 vezes, no dia 5 e no dia 26. Está faltando uma divulgação por parte dos partidos políticos, que deviam ter providenciado, dentro do horário eleitoral de que dispõe, que é um interesse comum a todos eles, a ordem de votação e como votar, como usar as teclas da máquina. É uma questão simples, pouco tempo. Bastava criar números fictícios para não parecer que fosse propaganda deste ou daquele candidato, mas fazer o exercício concreto de como votar e a ordem de votação. Portanto, essa questão que também pertence à Justiça Eleitoral devia ser preenchido esse espaço pela propaganda partidária. Pois é, Pedro, e a responsabilidade no primeiro turno, no segundo turno também, mas no primeiro é especial e muito grande, porque o eleitor vai votar 5 vezes. Primeiro para deputado estadual, depois para deputado federal, a seguir para senador, governador e, por último, presidente da República. Não esquecendo, minha gente, que eu até acho que deveria haver uma divulgação maior, porque ninguém sabe qual é o primeiro voto na urna, ou melhor, uma boa parte do eleitor desconhece isto. O primeiro voto é para deputado estadual. Então, minha gente, como o Pedro já anunciou, estamos a pouco mais de uma semana das eleições do primeiro turno, do dia 5 de outubro. E a hora é de muito compromisso, é de muita responsabilidade, é de muita avaliação em relação àqueles que nós vamos escolher para nos representarem. E hoje eu vou trazer uma audiência pública que eu realizei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, sobre saneamento básico. E é uma questão que nós temos que cobrar dos nossos dirigentes. No nosso Brasil, infelizmente, menos de metade da população, de 50% da população, tem saneamento básico em suas residências. E aqui no Rio de Janeiro é trágica a situação. Quem vai a comunidades pobres, comunidades excluídas, como eu costumo dizer, a realidade é muito cruel. A gente vê um desperdício enorme de verbas públicas, mas a questão do saneamento, que é saúde, que é vida para a população, é tão abandonada, é tão deixada de lado. Já em 2007 foi feito um convênio, e eu acho que isso foi uma tragédia para as comunidades, um convênio assinado pela SEDAI e o então prefeito César Maia, que estabeleceu que a partir daquele momento
o esgoto sanitário, o saneamento básico das favelas passaria para a responsabilidade do município. Ele deixou de ser da SEDAI e o prefeito César Maia assumiu esse compromisso. Infelizmente, durante o período do seu governo, ele nada fez. Entrou o atual prefeito Eduardo Paes e também nada está fazendo numa questão que, como eu disse há pouco, é primordial. Mas vamos à nossa audiência pública, porque nós vamos ter assim a oportunidade de ouvir o depoimento de pessoas que vivem em comunidades e que sofrem tanto com esta questão. Apesar de estarmos em pleno século XXI, com tantos avanços tecnológicos, científicos e econômicos, infelizmente, ainda convivemos com situações degradantes, com insuficiência ou ausência dos serviços básicos. Neste sentido, na cidade do Rio de Janeiro, a prestação do serviço de esgotamento sanitário ainda não é eficiente e, ao que se tem notícia, apresenta um baixo grau de cobertura, sobretudo se considerarmos o atendimento às moradias em comunidades carentes deste município. Nós temos nesta plateia pessoas que vivem, eu estou reconhecendo, que vivem em comunidades pacificadas e que frequentemente nos afirmam que o tratamento do esgoto sanitário é muito deficitário ainda. É necessário fazer a coleta e o tratamento, mas a maioria das comunidades que nós estamos tratando aqui, elas ainda têm um conjunto de dificuldades de arruamento, de urbanização. A maioria tem problema de coleta de drenagem, tem vala, tem canal aberto, não é um fato? A sua visão de ter um canal com esgoto, onde tem água potável, nós vamos consumir e gerar esgoto. Isso é básico. E ele vai escoar. Claro, o objetivo da nossa audiência pública de hoje é exatamente isso, debater e refletir. E também existe uma preocupação muito grande, porque o convênio firmado lá em 2007 são 6 anos. 6 anos, e a gente tem. E o que nós temos observado é que não tem sido feito praticamente nada, né? Infelizmente. Como resultado, eu concordo. Em relação às UPPs, eu não vou poder responder pela concessionária, mas realmente nós assinamos um termo aditivo ao convênio que passou para a SEDAI o saneamento das áreas que tivessem UPP. Isso foi firmado, mas aí nós não vamos poder responder por eles. Exatamente. O senhor não sabe se está sendo colocado em prática ou não? Isso, infelizmente, eu não posso nem afirmar, porque eu estaria assumindo uma responsabilidade que extrapola ao nosso tema, que é a nossa possibilidade. Eu, há 2 anos, vivia na Sacadura Cabral, perturbando eles sobre a água e esgoto. Nós temos um problema na Chácara do Céu, que a água, ela vem do Borel. O Morro do Cruz já vem da Professor Pizarro e Caixa d'Água, que é o reservatório Francisco Sá. O meu interesse era desmembrar a água da Chácara do Céu para passar para esse reservatório Francisco Sá, que é na rua onde eu moro. E foi falado no início do projeto, para mim, como para todas as comunidades da Tijuca, que seria feito tudo, né? Trocariam as bombas, que quem é de comunidade está aqui sabe, que as bombas estão caquéticas, há anos que eles não consertam. A bomba, nós tínhamos 2 bombas, todas as comunidades, hoje não tem mais, só tem uma que funciona precariamente, porque a SEDAI não repôs, né, material novo, que foi prometido agora no Água para Todos, que seria trocado, que eles gastaram uma fortuna, fizeram no Complexo do Borel, no CIEP, várias reuniões, onde o seu Cadu passou para a gente que as comunidades iam ter um sistema de água e de esgoto maravilhoso, aonde o qual, eu acho que a verba acabou, porque é o termo que eles usam, né? A verba não deu, e nada foi feito. Foi feito de novo uma maquiagem, aonde nós temos esgoto a céu aberto, a água precária, a tubulação horrível. Nós estamos aqui com o presidente do Morro do Cruz, seu Luiz Rodrigues está ali, no qual a associação dele, com a ajuda até da Dona Tereza,
né, e de amigos meus da Tijuca, empresários, que nós temos esse projeto dentro da comunidade, mas a associação dele é que tem que comprar tudo. E no Vilar Carioca também, onde eu resido também, onde tem uma residência também, é a mesma situação, o saneamento básico é péssimo. Aí a gente chega a conta da SEDAI para pagar todo mês, vem esse feito, a amiga ali citou, 200 e pouco, 300 e pouco, e às vezes a gente quer reclamar de um asfalto que está cedendo lá na porta da gente, eles falam que não é com eles. Não, isso não é com a SEDAI, é com a Rio Águas, ou senão com outro departamento da prefeitura. E assim se vai, entendeu? Se não for, às vezes, a ajuda da vereadora pedindo, brigando, reclamando, nada acontece. Infelizmente, isso é a realidade, porque lá em Campo Grande existem vários vereadores, mas correr por direito, que é do povo, só em época de política. Isso é a realidade. Entendeu? Só em época de política que vem lá fazer sua fantasia, né, para poder continuar ganhando as eleições. Entendeu? Então, essa é a minha revolta aqui também. Quis me expressar em nome dos moradores lá do Vilar Carioca, de Campo Grande, Realengo também, que tem um bairrozinho lá que eu conheço. Toda vez que chove, as águas retornam, o esgoto retorna para dentro das casas, e já foi solicitado várias vezes isso, e até hoje ninguém toma providência. Vamos tirar a gravata, o terno e visitar as comunidades, em vez de ficar, né, aí só prometendo e nada se faz. Obrigado, um bom dia para todos. Obrigada. Só para um dado interessante, a excelentíssima vereadora esteve na comunidade do Pavãozinho, e a comunidade do Pavãozinho é considerada uma comunidade boa, né? O esgoto passando na porta lá é considerado, perante as outras comunidades, é uma comunidade evoluída. Então, só para a gente ver o tamanho da gravidade do problema, né? Foi o primeiro conjunto, né, que foi feito na Maré, a Vila do João, e o problema de esgoto é até hoje, isso foi há 30 anos atrás. E na Baixa também, o problema do esgoto na Baixa, eu lembro, porque na época eu fazia parte da associação, eles fizeram interligado a SEDAI com aquelas manilhas ainda de barro, eu vi, eu presenciei, o Charles sabe disso. O esgoto da Baixa do Sapateiro, ele é interligado com o esgoto do Morro do Timbal, que é lá em cima. Aí quando chove, entendeu? Desce lá de cima, não fica, mas o pessoal que mora embaixo, na Baixa do Sapateiro, que é a comunidade baixa, é que sofre por causa disso. Então é um problema crônico. Que a Maré está pedindo socorro em saneamento básico. A minha comunidade, a Baixa Sapateiro, que eu represento, desde 2010 a gente paga uma taxa. Ela é mínima, de R$18, mas paga. A minha comunidade já jogou nos cofres da SEDAI mais de R$1 milhão e a gente não tivemos retorno. Lá o nosso problema é saneamento. E é muito grande, é o problema que eu tenho mais na Associação de Moradores, reclamação diária. Nós temos um núcleo lá que funciona precariamente, varas de canos ainda, né? Desentope hoje, amanhã está entupido de novo. Eu discordo até do vereador aí, dessa integração aí dos 3 governos, mas, sinceramente, de coração, não está funcionando bem, não. A maquiagem em volta das comunidades estão sendo feitas. Mas 20 metros dentro da comunidade, você pisa no esgoto, que corre a céu aberto, trazendo doenças para nossas crianças. E até agora a prefeitura e o governo, nada foi feito dentro das comunidades. O PP está dentro da comunidade, mas o social até agora nada foi feito. Então eu acho que esse tema é de alta relevância, que a senhora está abordando, porque até agora o esgoto continua a céu aberto. Obras de 30 anos atrás, até agora, permanecem dentro da comunidade. A comunidade cresceu e o esgoto que foi feito não absorve mais e continua na mesma. Alencana, é triste também ter que ver num discurso de saneamento básico a diferença que se faz, tá?
nas comunidades pacificadas ou não pacificadas, como o Estado ainda tenta dividir a cidade, ou seja, como quem está na comunidade pacificada tivesse mais direito ou menos direito de quem não está. Tá? Acho que assim, ainda mais questão de saneamento básico tem que ser para todos. Tá? Agora eu pedi a palavra, na verdade, porque eu sou morador aqui do centro, tá? Embora milite em algumas comunidades, sou morador aqui do centro. E companheiros, não se enganem, a gente aqui também está vivendo o mesmo problema. A gente tem ruas aqui no centro que esgoto vazam a céu aberto durante o ano todo. Tem alguns esgotos que já tem até nome, ali na Avenida Mendiçá, a rua Carlos Sampaio, tem alguns esgotos que já tem até nome e apelido, porque eles vazam o ano inteiro. A gente estava falando de um centro da cidade. Eu só quero registrar o seguinte, que o tema é tão importante, tão fundamental, que nós vamos insistir e persistir nele. E continuaremos fazendo as nossas audiências públicas, cobrando do poder público municipal, da SEDAI, uma atenção, no mínimo, que leve dignidade a estas pessoas que vivem já em condições tão desfavorecidas. E o que eu estranho, e eu posso afirmar isso, é que a política do Executivo Municipal, nesse aspecto, afronta o direito fundamental à saúde, sim, à moradia, e afronta, acima de tudo, a dignidade da pessoa humana. Ao negar, em última análise, a prestação deste adequado serviço público, que é o saneamento básico, especialmente para as famílias que vivem em áreas menos favorecidas. Olha, Pedro, esta audiência pública ela foi muito produtiva, foi muito interessante. Nós tivemos assim, a oportunidade de ouvir um número bastante significativo de pessoas falando da questão e tem sido uma das nossas grandes cobranças. O meu mandato tem dedicado um esforço muito grande a cobrar e procurar resolver uma questão que é tão séria. E nós não vamos abandonar a luta. Eu acho que tem muita coisa para ser feito. A SEDAI já assumiu o esgoto das comunidades pacificadas, mas assumiu até certo ponto, porque na realidade mesmo, as pessoas que moram mesmo em comunidades pacificadas, elas continuam cobrando estes serviços que agora seriam da SEDAI. Eu gostaria de ouvir você, porque eu acho que é uma questão que atinge a todos e que é do maior interesse da nossa cidade. A audiência pública que você promoveu é mais do que oportuna, porque esse problema do esgotamento sanitário, do saneamento básico, enfim, sobre o qual repousa até a própria vida humana, que é uma série de doenças que são transmitidas pela ausência do sistema de tratamento de esgoto, é essencial e realmente tem que ser atacado, porque há comunidades, como você visitou e assinalou, possuem um absurdo completo, que é o esgoto a céu aberto, valas de esgoto. Isso está produzindo uma contaminação, uma série de doenças, uma série de moléstias que seriam combatidas não fosse a omissão do poder público, que inicia obras e às vezes não as termina. Conheço uma, por exemplo, na cidade, até na área urbana de Copacabana, que está parada, na SEDAI, que está parada há 18 meses. É preciso fazer que as coisas aconteçam, e principalmente na área do saneamento, do qual depende a própria existência humana. Foi muito importante essa audiência pública, porque pode ser que assim sensibilize as autoridades para a execução de tarefas que lhe cabem fazer e que não são feitas por omissão. Pedro, um problema muito sério, uma questão séria que tem que ser pensada e repensada, e nós esperamos que os nossos futuros representantes, que nós vamos eleger no próximo dia 5 de outubro,
olhem com especial atenção esta questão. O nosso tempo acabou. Eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui num programa tão importante como esse que você faz, de interesse legítimo do povo do Rio de Janeiro. Obrigada, Pedro. A você, amigo telespectador, o nosso agradecimento muito especial, o nosso carinho. Que seja uma ótima eleição, vote bem, saiba escolher o seu candidato e logo após as eleições, na próxima quarta-feira, vamos estar juntos novamente aqui na CNT, às 10h50 da noite. Até lá!